Pessoal, essa é a aula 8 de Educação Financeira e nesse vídeo eu vou falar sobre reserva financeira. Então, eu quero deixar bem claro a nomenclatura que eu uso para esse tipo de reserva. Por quê? A maioria das pessoas usa o termo reserva de emergência e eu sou contra o uso desse termo. Por quê? Por uma questão de programação mental. Quando você usa o termo reserva de emergência, você manda para o seu cérebro informações de escassez. Situações que vão atrair emergência, entendeu? Então, só o fato de você usar a palavra reserva de emergência, você já está atraindo emergências para sua vida. Você está atraindo situações para você usar aquele dinheiro da sua reserva financeira. Então, o primeiro passo é trocar esse termo, reserva de emergência, por reserva financeira, tá? E aqui, eu vou dar uma breve dos dois tipos fundamentais de reserva financeira, que é a reserva de segurança, que é para você se sentir mais seguro, ter um estilo de vida com mais segurança e tranquilidade. E outro tipo de reserva é a reserva de oportunidade, tá? Mas antes de eu montar uma reserva financeira, eu tenho que fazer algumas coisas. Qual que é a primeira? A primeira é analisar o orçamento. Então, lembra da aula 1 que eu falei de orçamento? É fundamental que vocês entendam o que é orçamento, que vocês saibam fazer o orçamento de vocês, porque ele vai ser necessário para vocês montarem a reserva financeira. Então, antes de você montar a sua reserva financeira, você tem que pôr na ponta do papel, tem que analisar direitinho quais são as suas despesas fixas, quais são as suas despesas variáveis e fazer uma análise. Então, por exemplo, você vai pegar as suas despesas fixas, você vai somar todas as suas despesas fixas. Então, vai entrar, se você paga aluguel, vai entrar o aluguel. Por exemplo, conta de internet, conta de condomínio, tudo que for despesa fixa, assinaturas de streaming, tudo. Você vai somar todas as suas despesas fixas, mensalidades, tudo. E aí vai ter as despesas variáveis. Com as despesas variáveis, você vai ter que fazer estimativas. E na hora de fazer essa estimativa, sempre puxa o valor para cima. Então, vamos supor que uma despesa fixa, a conta de água. Então, a conta de água varia entre 90 a 120 reais. Você não vai considerar 90 reais, você vai considerar o máximo 120. E ainda assim, você pode até aumentar um pouquinho. Ah, eu gasto 120 de água, eu vou colocar aqui que eu gasto 140, sabe? Puxa um pouquinho a margem das despesas variáveis. E conta de luz é a mesma coisa. A alimentação, você vai colocar todos os seus gastos com alimentação e você vai fazer uma estimativa sempre puxando um pouquinho para cima. Tudo. Despesa com produtos de limpeza, tudo. Somou todas as despesas variáveis, somou todas as despesas fixas, o que você vai fazer? Você vai fazer uma análise dessas despesas. Tem como eu cortar algumas delas? Então, você vai analisar essas despesas e alinhar elas com o estilo de vida minimalista. Por exemplo, a assinatura de streaming andou aumentando muito, está muito caro. Eu quase não estou consumindo serviço de streaming, eu vou cortar os streaming. Spotify e, sabe, Netflix. Veja se você realmente precisa, se é importante para você. Porque se for uma despesa que você pode cortar, corte. Lembra que é fundamental a gente manter um estilo de vida minimalista. Outra coisa, se você tem alguma dívida, então, por exemplo, às vezes você está financiando um carro, uma casa, você vai incluir também nessas despesas o seu, as suas dívidas, seus financiamentos, as parcelas de dívidas, entendeu? Elas têm que ser prioridade. Então, você somou todas as suas despesas, fez a análise do que pode ser reduzido nas despesas. Você vai analisar também onde que eu posso obter mais lucro. Aí já é uma parte um pouco mais complicada, porque para você aumentar a receita, tem vários fatores, às vezes não depende somente de você. O que você puder fazer para aumentar as despesas, óbvio
aliás, o que você fizer, poder fazer para aumentar as receitas, é óbvio que você vai fazer, entendeu? Para deixar as receitas maiores. Mas se não conte com aumento de receitas, entendeu? Porque tem fatores que não dependem de você. Então você fez esse primeiro passo, né? O que que você vai fazer? Você vai fazer a distribuição da sua renda. Então você tem a sua renda mensal. Você vai tirar todas as suas despesas, entendeu? Dessa renda mensal. E aí você vai trabalhar com o dinheiro que sobrou. Então, por exemplo, se você ganha 5.000, mas você tem, somando todas as suas despesas, dá R$ 1.000, você não vai trabalhar com R$ 5.000, você vai trabalhar com o que sobrou, com R$ 4.000. Então, o que sobrou, tirando todas as suas despesas, é o que você vai trabalhar, entendeu? E nisso eu vou contra o que algumas pessoas falam, que primeiro você tem que se pagar e pagar os seus investimentos, e depois você se vira para conseguir o dinheiro. Não, eu já sou um pouco mais pé no chão e conservador. Então eu gosto de deixar primeiro as despesas essenciais, dinheiro reservado para elas, para depois eu trabalhar com o restante. Então, já deixou o dinheiro reservado para suas despesas essenciais, né, daquela que não dá para eu fugir, aí com o restante você vai trabalhar, entendeu? Então, se você já é uma pessoa que tem o hábito de investir, aí o que que você vai fazer com o dinheiro que restou depois de pago todas as despesas? Você vai selecionar uma porcentagem para os investimentos. Então, vamos supor que 100% do dinheiro, 100% corresponda ao dinheiro que sobrou e não ao dinheiro que você ganha no mês, entendeu? Então, depois que pagou as contas, o dinheiro que sobrou é o 100%. Desse 100%, você vai escolher uma porcentagem para os investimentos. Tá, teve lá, você reservou, por exemplo, 20% desse dinheiro eu vou querer investir. Então, sobrou o quê? 80%, não foi? Desses 80%, você vai montar a sua reserva financeira. Beleza? É assim que a gente monta a reserva financeira. Só mais uma observação. O dinheiro que você destinou para as despesas, o que é o ideal? Você recebeu o seu salário, você vai fazer a distribuição de renda. Se você tiver que pagar as suas despesas só lá no final, entendeu? Então vamos supor que você recebeu o seu salário no início do mês, mas as suas despesas você paga no final do mês. O que que você vai fazer entre o início do mês e o final do mês? Você vai pegar o dinheiro destinado às despesas, você vai investir ele. Você vai investir, porque dinheiro, gente, não pode ficar parado. O dinheiro ele tem que estar sempre em movimento, circulando. Então, recebi a minha renda mensal, fiz o cálculo lá das despesas, vou pegar esse dinheiro destinado às despesas, vou investir o quê? Numa caixinha do banco, por exemplo. Por quê? É o dinheiro com baixo risco, entendeu? Investimento de baixo risco você vai investir e com alta liquidez. Então funciona da seguinte maneira: dinheiro destinado para as despesas, eu vou ter que investir em algo que tenha baixo risco, porque você não pode perder esse dinheiro, entendeu? Então, quanto menor o risco, melhor, entendeu? Quanto menor a probabilidade de você ter perdas ali, melhor, né? Então, escolha um investimento com risco baixíssimo, que é o quê? Geralmente é o CDB do banco. E liquidez alta. Então, aqui vai entrar um termo, que é a liquidez. O que é essa liquidez? O quão mais fácil você pode resgatar o dinheiro, mais alta é a liquidez, entendeu? Então, é fundamental que o dinheiro reservado para pagar as despesas tenha uma alta liquidez. Porque aí, no momento que você precisar resgatar para pagar uma dívida, entendeu? Uma despesa, você vai lá, a qualquer momento você já resgata e pronto, ok. Então, o CDB de bancos geralmente é instantâneo. No momento que você precisa, você já resgata, entendeu? Então, tem que ter uma alta liquidez, esse dinheiro destinado à despesa. Aí, depois, você vai pegar o dinheiro do investimento, né? Aí você investe do jeito que você achar melhor.
E o restante vai o quê? Para as reservas financeiras, não vai? Então vamos supor, reservei o dinheiro para as despesas com baixo risco e alta liquidez. O dinheiro que sobrou é o meu 100%. Desse 100%, 20% eu vou pegar para o investimento. Então vai sobrar 80%, não vai? Desses 80% que sobraram, você vai dividir na metade. 40% você vai colocar na sua reserva de segurança e 40% você vai colocar na sua reserva de oportunidade. Beleza? É uma estratégia. Eu vou ensinar essa primeira estratégia, depois vou passar uma segunda também, que é muito legal. Então, você deixa metade na reserva de segurança e metade na reserva de oportunidade. E que tipo de investimento que você vai fazer com a reserva de segurança e com a reserva de oportunidade? Porque esse dinheiro da reserva, gente, ele não pode ficar parado. Ele também tem que render. Então, você vai colocar em investimentos de baixo risco e alta liquidez também, assim como o das despesas. Beleza? Por que que o dinheiro de reserva financeira, né, tanto da reserva de segurança quanto da reserva de oportunidade, tem que ser de baixo risco e de alta liquidez? Porque, como é uma reserva financeira, é interessante que esse dinheiro diminua? Não, não faz sentido. Se ela é uma reserva, esse dinheiro tem que estar sempre aumentando, nem que seja um pouquinho. Então, o risco de perda tem que ser baixo. Beleza? E tem que ter paciência. Reserva financeira a gente constrói com tempo e com paciência. Então vai render pouquinho mesmo, mas é baixo risco, tá? E alta liquidez. Por quê? Então, para você ter uma segurança financeira, você tem que saber que no momento que você precisar, você vai poder contar com dinheiro. Mas para você ter essa tranquilidade, você tem que ter a garantia que quando você precisar resgatar, esse resgate vai ser instantâneo. Entendeu? Então, por isso que a liquidez tem que ser alta, porque na hora do resgate, ou qualquer momento que você precisar resgatar, você pode. Tanto a reserva de segurança quanto a reserva de oportunidade. Os dois têm que ser com alta liquidez. Beleza? Baixo risco e alta liquidez para as duas. A reserva de segurança, ela vai ser para momentos em que surgir ocasiões assim inesperadas, né? Então vamos supor, se você tiver um carro e esse carro, se você bater com o carro, entendeu? Você vai ter gastos com o carro, né? Para o conserto e tudo mais. Então você vai ter a tranquilidade, a segurança, você tem um dinheiro lá reservado para lidar com isso, entendeu? E a reserva de oportunidade vai ser para momentos em que surgem oportunidades de investimentos maravilhosas, entendeu? Às vezes é um terreno que está sendo vendido a muito barato, às vezes é uma ação que está com valor muito legal, entendeu? Muito barato, é a oportunidade propícia do mercado para você comprar ela, entendeu? E aí você já tem o dinheiro guardado na reserva de oportunidade, entendeu? E como o momento tem que ser aquele, aí o seu resgate tem que ser rápido, né? Então é para isso que serve a reserva de oportunidade. Então essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é a seguinte: quando você pegar os 80% destinado para sua reserva financeira, primeiro você vai investir tudo na reserva de segurança. E aí você vai estipular, por exemplo, um período em que você quer ter a reserva de segurança. Então, por exemplo, eu quero ter uma reserva de segurança da qual eu posso ficar tranquilo durante 1 ano. Não, eu quero uma reserva de segurança da qual eu posso ficar tranquilo durante 2 anos. Então, o tempo, ele é relativo. Primeiro você tem que estabelecer um período de quanto tempo você quer ficar com segurança, você quer viver com segurança. É 1 ano, é 2 anos, é 5 anos, é 6 meses, entendeu? Então, estabeleceu o período, vamos supor que você estabeleceu
10 meses. Eu quero viver pelo menos 10 meses com segurança, entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele dinheiro que você calculou para as despesas e você vai multiplicar por 10. Então, vamos supor, na nossa simulação que você ganha 5 mil e R$ 1.000 é de despesa, se você quer ter uma segurança de 10 meses, você vai precisar de R$ 10.000, entendeu? Para você ter segurança durante 10 meses. Então, você vai montar uma reserva de segurança, aquele dinheiro que sobrar dos 80%, você vai juntar até ter um montante de 10 mil. Eu atingi os R$ 10.000, aí você vai começar a construir a sua reserva de oportunidade, entendeu? Então, essa é a estratégia número 2. Eu, particularmente, eu gosto da estratégia número 1. Por quê? Porque eu não gosto de ter um limite para minha reserva de segurança. Eu acho que quanto maior, melhor. Entendeu? Então, tipo assim, eu pego metade e deixo na reserva de segurança, a outra metade na reserva de oportunidade. E aí eu vou tornando isso um hábito, entendeu? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Tipo assim, se você tiver essa prática por 5 anos, é bem provável que a sua reserva de segurança já vai ser bem maior de 5 anos, entendeu? Isso é bem legal. Então já deixa metade, metade. Metade para segurança e metade para oportunidade. O que eu quero ressaltar aqui é que também é importante a gente não misturar os dois tipos de reserva. Por quê? Reserva de segurança é para situações que nos deixem segurança, entendeu? Então, quando houver algum imprevisto, é para aquele tipo de situação. Eu não posso pegar o dinheiro da reserva de segurança para fazer uma viagem, entendeu? Não posso pegar o dinheiro reservado para reserva de segurança para uma oportunidade financeira, entendeu? Ele tem que ser destinado para momentos de segurança, tipo, de deixar tranquilo e seguro. E a reserva de oportunidade tem que ser destinado para oportunidades, entendeu? Eu vou pegar esse dinheiro da reserva de oportunidades e vou fazer uma viagem. Até pode ser, sabia? Porque às vezes vai surgir uma viagem com preço muito oportuno e você vai escolher de forma sábia, né, e inteligente o tipo de viagem que você vai fazer. Então, se estiver na promoção, por que não? Aí você usa o dinheiro da reserva de oportunidade, né? Tem que colocar os custos-benefícios para ver se vai valer a pena e tudo bem. Quer usar o dinheiro da reserva oportunidade para fazer um negócio? Melhor ainda, porque aí você vai tendo mais renda, né? Então, essa que é a ideia desses dois tipos de reserva financeira, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, deixem nos comentários que eu posso fazer mais vídeos esclarecendo. E eu vejo vocês na próxima aula.